21 de fevereiro de 2018, um dia que entra para a história. Morreu Billy Graham. Meus caros telespectadores, eu desde que me converti na religião cristã, que eu ouvi falar de Billy Graham, um grande arauto do Evangelho. Quando eu fui conhecer realmente Billy Graham, eu entendi que ele era exatamente como os outros. Depois que eu entendi, eu achei que isso é brincar com a cara das pessoas. Aqui no Brasil existiam e existem grandes pregadores da religião cristã que já dizem a mesma coisa e vem um cara lá dos Estados Unidos para pregar no Maracanã, repetindo as mesmas heresias que todos já pregam aqui. Eu estou falando de heresias e eu vou realmente provar que Billy Graham era nada mais nada menos do que um pregador famoso de heresias. Agora, se ele viesse dos Estados Unidos para pregar aqui no Brasil uma mensagem que ninguém jamais teria ouvido, tudo bem, aí até eu iria, mas eu assisti a sua pregação no estado do Maracanã e quando ele adentrou ao estádio, a mensagem que ele exibiu foi dizendo que estava lendo o livro de São Marcos. Todos os pregadores já repetem a mesma coisa e, por sinal, as heresias. Billy Graham deixa um legado sem precedentes. Talvez seja o homem que mais difundiu o evangelho em toda a história. Digamos, ele foi o homem que mais difundiu o pseudo-evangelho das nações cristãs, não o evangelho segundo o original. Evangelho em grego significa boas novas. Boas novas são boas notícias. Não me diga que alguém que prega que há um inferno de fogo para assar pessoas vivas, isso é evangelho, isso não é boa notícia. Não me diga que alguém que prega a existência de um Satanás que arrebenta com as pessoas, isso não é evangelho, isso não é boas novas. Boas novas, originalmente falando, é anunciar o reino milenar do Mashiach, como ele já anunciara desde o princípio. Mas esse evangelho apregoado pelos pregadores da religião é um evangelho fajuto, mentiroso, enganador, estapafúrdio e sem um pingo de verdade. Era esse o evangelho que Billy Graham pregava e todos os que estão aí. O evangelho genuíno de Cristo. Evangelho genuíno de Cristo, isso é a maior mentira que já ouvimos. Evangelho genuíno do Cristo é a mensagem do reino milenar e não essa mensagem mentirosa, enganosa, traiçoeira que vem dizendo que nasceu o Messias de Israel para salvar a humanidade. Isso é a mentira mais estapafúrdia que já se ouviu em toda a história. Esse era o pregador admirado pelas nações. Uma das palavras que mais se propaga neste momento é a que um dia Billy Graham disse: um dia vocês ouvirão falar de que Billy Graham morreu. Fiquem tranquilos, pois neste dia estarei mais vivo do que nunca. Infelizmente, todos os pregadores da religião de Constantino, eles acham que são realmente enviados do Deus do céu para anunciar a mensagem do Cristo. Uma mensagem que anuncia um Salvador chamado Jesus Cristo é uma mensagem mentirosa, enganosa e muito traiçoeira. Esse Jesus Cristo é o Deus que Constantino, imperador de Roma, inventou, constituiu para a sua religião nos anos 313, já no quarto século. Então esse Jesus Cristo jamais foi o Yeshua HaMashiach, aquele que nasceu em Israel e morreu e ressuscitou não pela humanidade, mas pelos seus amigos. João capítulo 15, verso 13, ele mesmo disse: ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Eu estou fazendo aqui estas revelações
simplesmente para ajudar as pessoas que estão vivas, os remanescentes do eterno que estão dentro das religiões, porventura ainda enganados com esses pregadores da religião que não passam de palha e cinza. Billy Graham não foi menos do que os que estão aí, não. Foi igual, pregou a mesma mensagem, as mesmas heresias. O pregador que prega Jesus Cristo, ele é um herege. O pregador que prega que existe um diabo, isso é um enganador. Somente um leigo que não conhece as línguas originais para pregoar um diabo, quando ele sabe que o vocábulo diabolos em grego não significa pessoa, nem um ser pessoal, mas significa simplesmente maledicência, coisas ruins da natureza humana, é o diabolos. Mas os pregadores da mentira fazem questão de amedrontar as pessoas para que acreditam no fajuto evangelho que eles pregam. E Billy Graham não fez nada mais, nada menos do que pregar mentiras, pois quem conhece sabe que ele não foi menor do que os outros, que prega Jesus, que prega o diabo, que prega Satanás, que prega a Trindade, que prega um céu para as pessoas morarem. Então, essas são as heresias da religião. Eu desafio a qualquer um me mostrar um versículo só dentro da Brit Hadashah que nos ensine que um homem vai morar no céu. Isso é a mentira mais estapafúrdia que já inventaram, e os grandes pregadores que lotam ginásios e estádios estão aí falando a mesma baboseira e todo mundo acreditando e batendo palmas para eles. Mas com certeza, se um verdadeiro falar, eles jogam pedra como jogaram no Mashiach. Billy Graham ansiava pelo seu encontro com sua esposa, que partiu alguns anos antes, a Ruth, sua companheira inabalável. Dá vontade de rir, viu, meus amigos? O grande arauto do Evangelho, pensando em morrer e se encontrar com a esposa. Já pensou? Que coisa mais idiota! Isso fica para analfabeto, para pessoa que não sabe nem mesmo ler a Bíblia, achar que morre e vai para o céu, vai se encontrar com o outro lá. Isso é coisa pagã. Billy Graham era um verdadeiro pagão, assim como os outros também são pagãos, pregam doutrinas pagãs, vivem a doutrina pagã e morrem falando doutrina pagã. Minha gente, essa religião é maldita, só ensina mentira. A verdade, o Messias morreu para dar vida a apenas um número de pessoas. Está escrito. Ou então não aceite o que o profeta Isaías falou e corroborou Shaul, dizendo: na verdade, embora que o número dos filhos de Israel sejam como a areia do mar, somente o remanescente será salvo. Então, se somente o remanescente é salvo, para que pregações para atrair um mundo de gente se não tem salvação para eles, se é apenas para o remanescente? Estão vendo aí? Então, essa religião é louca, é doida, mas quem inventou ela? Quem foi? Foi um padre. E o fundador da origem dela, Constantino Imperador, só gente louca, né? Então a religião cristã está aí porque um padre tirou um povo da Igreja Católica e fez essa esculhambação que está aí no mundo, a tal de religião cristã. Um homem centenário chega aos 99 anos para então cumprir definitivamente sua trajetória na Terra e ir de encontro ao seu alvo, Jesus Cristo. Infelizmente, eu tenho que dizer, quem quiser achar ruim, que ache. Não estou aqui para agradar ninguém, estou para falar a verdade, mas que ele vai se encontrar com Jesus Cristo nunca. Porque esse Jesus Cristo é um Deus grego, é o Jesus Cristo. Esse é o que se tornou Jesus Cristo na língua portuguesa. Então não vai se encontrar nunca, porque apesar de tudo, Billy Graham e nenhum dos outros são mensageiros enviados do Yeshua HaMashiach de Israel. Nenhum.
todos são da religião, foram enganados, receberam a Bíblia pelos jesuítas, pelos padres, acharam que a Bíblia fora escrita para eles, se enganaram até morrer e no final morre e vira cinza. Ninguém vai para lugar algum, somente o remanescente, o povo de Israel, esse sim vai estar com o Mashiach no seu reino. Estamos fechando esse vídeo com uma de suas mais impactantes mensagens. A Bíblia diz que apesar da sua rebelião e rejeição, Deus te ama. Olha a mentira. É o cara já morrendo e mentindo. Apesar de tudo, Deus ama. Observei que o pregador Billy Graham, quando adentrou ao estádio do Maracanã, ele foi anunciando somente aquilo que o povo já sabia, né? Falando sobre a morte do Messias, né? Então, o que eles chamam de Jesus. Duas coisas que nós temos que observar ligeiramente para que as pessoas tirem suas dúvidas. Estou falando aqui para você tirar suas dúvidas. Quer acreditar em mim? Acredite, se não quiser, problema é seu. Mas veja bem, esse grande pregador, como os demais também, que anunciam Deus, Elohim hebraico. O termo Elohim hebraico é deuses. Deuses. A conotação para deuses é demônios. Então, os pregadores anunciam demônios para as nações. Então, quando a gente viu Billy Graham no estádio do Maracanã, as primeiras palavras que ele dizia era: Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe o Brasil. Isso significa os demônios abençoem o Brasil. Isso nem interpretação estapafúrdia não, minha gente. É só você conhecer a língua original. Deus é um termo hebraico, Elohim, que é o plural de deuses. Se você vai ler em hebraico e se depara com o título Elohim, se ele não estiver antes ou depois de um verbo, ele é plural de deuses. Então esse Elohim foi traduzido aqui para o nosso português como Deus. Deus sozinho é demônios. Então isto significa que todas as pessoas da religião cristã são levadas pelos demônios. Não tem absolutamente nenhum vínculo com o Deus dos céus, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. Nada. Porque esse Deus Todo-Poderoso, que eu estou denominando, ele tem nome. O nome dele é Yahweh. Por que os pregadores das religiões nunca se referem ao nome do Deus Todo-Poderoso dos céus? Por quê? Porque eles não têm nenhum vínculo e nem são chamados para pregoar a verdade. O que eles pregam é a mentira forjada, que todos os pregadores da religião já conhecem. Quem já viu um pregador da religião se dirigir ao Deus do céu falando no seu nome? Ninguém, porque ninguém conhece o Criador. Ninguém. Os pregadores que pregam Deus e Jesus Cristo estão pregando o quê? O Deus de Roma. Yeshua Krishna foi criado no Concílio de Niceia. Então, quando passou para o latim, ele chegou como Jesus Cristo. E aqui no português, engendraram, e confeccionaram ainda mais e colocaram um J no lugar do Y e colocaram um S no final para realçar o nome e ficar bonito, Jesus. Mas tudo isso é uma mentira, vem da mitologia, e os pregadores que pregam essas heresias todos morrem e viram cinza, porque eles não têm nenhum vínculo com o Deus de Israel. Viveram a vida toda enganados, enganando os povos da terra, morreram no engano, pensando que iam para o céu e não vão para lugar algum. Por quê? Porque viveram pregando um Deus grego-romano. Essa é a verdade, doa a quem doer. Cristo foi condenado com o inferno que você e eu merecíamos. Agora Deus diz: receba-o, creia nele, coloque sua confiança e sua fé nele, e eu perdoarei os seus pecados, e eu garantirei a você vida eterna no céu. Olha aí, vida eterna no céu. Aonde o Deus de Israel, ou o Messias, o Mashiach do Eterno, ou um dos emissários que chamam de apóstolos, ou um profeta, disse, tanto no Taná como na Brit Hadashah, um versículo só, que diga literalmente, categoricamente, que foi lhe oferecido como promessa morar no céu.
Não existe. Eu desafio a todos me mostrar um versículo só do Velho Testamento ao Novo Testamento que diga que o homem vai morar no céu. É mentira. E os pregadores vivem a vida toda mentindo e aí são enganados mesmos, porque eles morrem achando que vão para o céu. Não vão nunca. Não existe isso. O que existe é o reino milenar para o remanescente somente. Hoje eu estou te pedindo para colocar sua confiança em Cristo. E eu vou te pedir para fazer esta oração, frase por frase, comigo, querido Pai Celestial. Veja aí, talvez as penúltimas palavras de Billy Graham, que viveu a vida toda pregoando heresias e achando que estava certo, e levando multidões a viverem a mentira, morrerem no engano, e ainda hoje muitos permeiam pelos caminhos da falsidade por causa de suas mensagens. E os estúpidos, ouvindo, se estribam achando que sempre ouviram um grande pregador enviado do Deus dos céus para eles, quando na verdade tudo mentira, tudo engano, tudo sofisma, tudo utopia. Veja agora o próprio Billy Graham fazendo uma oração e ainda induzindo as pessoas a acreditarem no que ele estava falando. Eu sei que sou pecador e te peço teu perdão. Olha aí a grande contradição. Como é que diz a palavra do Senhor? Não há mais nenhuma condenação para os que andam com o Cristo, pois não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando o cara está no final da vida pedindo perdão pelos pecados, então essa pessoa era um pecador, nunca foi redimido, nunca foi um emissário do Eterno, senão ele estaria no quadro que diz que os seus pecados foram perdoados. Está escrito, convenhamos, meus amigos, acredite se puderem. Está escrito em João capítulo 5, verso 24. Olha a grande contradição do que Billy Graham deixou na terra. Preste atenção, o que disse o próprio Messias. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, já tem a vida, não entrará em condenação, não entrará, não precisa pedir perdão, porque ele já foi perdoado os pecados, não entrará em condenação, porque passou da morte para a vida. Todo aquele que ouviu o Mashiach já passou da morte para a vida. Como é que um pregador que viveu a vida toda pregando, dizendo que era o Evangelho do Cristo, e agora está aí se sentindo um pecador e pedindo perdão dos pecados? Claro, isso é a grande contradição da verdade. Um verdadeiro emissário do Eterno, ele é perdoado dos pecados, ele é santo, ele não tem pecado, porque se ele tiver pecado, ele não nasceu de novo. Está escrito, João disse que aquele que nasceu de novo não comete pecado, porque se cometer pecado, ele é do Satã. Então, como é que a pessoa no final da vida está pedindo perdão pelos pecados? Então ele viveu a vida de Satã ou viveu a vida com o Cristo? Olha a grande contradição. Acredite se puder, porque eu estou aqui para falar a verdade, doa quem doer, e ajudar vocês que precisam ouvir a verdade para sair desse engodo, dessa mentira, dessa falsidade, dessa leviandade, dessa promiscuidade evangélica cristã que leva todo mundo na enrolada e não existe verdade coisa alguma. Eu creio que morreste pelos meus pecados e ressuscitaste dos mortos. Eu deixo os meus pecados e me arrependo dos meus pecados. Eu te convido a entrar no meu coração e na minha vida. Agora, como é que o pregador vive a vida toda anunciando a salvação para o mundo e agora no final da vida está pedindo perdão dos pecados e pedindo para o Messias entrar no seu coração? Agora? Não. Os verdadeiros emissários do Eterno são diferentes.
Eles são santos, são irrepreensíveis, não andam em pecado, não precisa pedir perdão dos pecados porque eles foram perdoados. E eles jamais pecarão voluntariamente, porque se pecar voluntariamente é porque não conhece a verdade. E nenhum emissário está nesse quadro de não conhecer a verdade. Todos conhecem a verdade e sabem que passaram da morte para a vida e que os seus pecados foram apagados com a morte e a ressurreição do Mashiach. Essa é a verdade e doa a quem doer. Eu quero confiar em Ti e Te seguir como meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Infelizmente, terminou em nome do grande ídolo da mitologia grego-romana. Em nome de Jesus. E aqui, meus amados telespectadores, eu perdoo a todos que me ignorarem, que me esbofetearem, que não me amarem, que não gostarem de mim pela verdade que eu falo. Agora tem uma coisa, sou consciente diante do Altíssimo, eu sou um pregador da verdade e eu jamais chegarei na presença do Mashiach com culpas de que eu não fiz o que ele me mandou fazer, de que eu não disse o que ele me mandou dizer. Esta é a verdade que liberta a qualquer coração que ama aquele que morreu para dar a vida aos seus amigos.